Como sabe, eu estou para aqui a mal dizer as segundas-feiras, que até parece mal. Ora, a segunda-feira que é dia dos doutores. E hoje eles têm um programa dedicado a quem nos contactou via telefone, e-mail ou Facebook. Os nossos médicos especialistas vão dar resposta às dúvidas dos espectadores e podem ser as suas. Pode ter uma questão semelhante àquelas que vamos esclarecer hoje. Vamos lá ver. Já estão cá os doutores, que entra! Cá estão os doutores, muito bem-vindos. Hoje o nosso painel de especialistas é composto pela médica dermatologista Alexandra Osório, pelo clínico geral Pedro Lopes, pela médica ginecologista Bárbara Betancourt e também pelo médico pediatra mesmo aqui ao meu lado, Sérgio Pinto. Ora, vamos começar a nossa consulta antes que seja tarde, que nós não queremos consultas atrasadas, não é? Ninguém gosta de esperar no médico. Ora, algo que é muito frequente, principalmente a partir dos 40 anos e que nos levou à nossa primeira convidada, são umas pequenas bolsas que se formam dentro do corpo, mais precisamente na parede do intestino. Estou a falar dos divertículos e a Maria de Lourdes Graça tem algumas dúvidas. Fomos ao encontro dela. Boa tarde, doutores. Tenho muito gosto em falar com os doutores, assim como a Conceição e a SIC, e agradeço imenso desta oportunidade que me estou a dar. Gostaria de estar aí no programa, mas como, pelo motivo da minha operação à coluna, não pude estar aí. Por isso gostaria de falar sobre o assunto que me incomoda. Tenho os exames que fiz, já que há uns anos, porque sentia-me um mal-estar e então acusou os divertículos. Não sei o que é de comer, só sei que não devo comer sementes. Gostaria de saber se há tratamento e porquê é que aparecem e o que é que eu devo de evitar de comer. Ora, doutor Pedro, a Maria de Lourdes faz aqui uma série de questões. Vamos logo à primeira. O que é isto dos divertículos? Porquê é que se formam? Foi essa a pergunta, a primeira. É de facto uma situação muito frequente e os divertículos não são mais do que pequenas bolsas, pequenas protusões da parede do intestino que acontecem. Nós temos aqui esta imagem que é muito elucidativa daquilo que representam os divertículos. Portanto, o aspecto é como se fossem uns pequenos saquinhos. As pessoas lá em casa, para perceberem melhor, lembram-se das câmaras de ar das bicicletas, quando estão velhas, com a pressão formam aqueles balõezinhos. É a mesma imagem, é aquilo que temos aqui. E temos aqui em pormenor, portanto, num ponto de fraqueza da parede muscular do intestino, há uma formação deste saco, uma protusão, que constitui os divertículos, que normalmente são múltiplos e que acontecem quando há um aumento. Então há um divertículo. Normalmente não são únicos, são vários, exatamente. Porque há um conjunto de fatores que são depois transversais e sendo a principal causa o próprio envelhecimento da parede muscular do intestino. O que é que acontece? Com esse envelhecimento, além da parede ficar mais frágil e, portanto, estes pontos de fraqueza tornam-se muito permeáveis à formação dos saquinhos, o que acontece é que as alterações da capacidade de motilidade, de contração do próprio intestino, associadas muitas vezes à obstipação, ao sedentarismo, à falta de ingestão de fibras, ao tabaco, acabam por favorecer a ocorrência destas bolsas que não têm mal nenhum, elas não têm grande prejuízo para a saúde, a não ser o facto de constituírem uma zona mal arejada que pode acumular detritos, que resultam das próprias fezes, e facilmente haver uma proliferação de bactérias e eventualmente haver infecções com situações mais complexas. A limpeza do intestino, se há fezes que ficam nessas pequenas bolsas, dificilmente saem de lá, não Exatamente. É? Esse é que é o problema. Porque pode-se depositar aqui neste interior, as bactérias vão proliferando, há um aumento da produção de gás, há um risco de haver infecções ou mesmo de haver uma
perfuração destes divertículos e de haver uma contaminação da cavidade abdominal. Eles podem ir para dentro do intestino, porque nós estamos a ver, esses são na zona exterior. Exatamente. Pode ser na zona interior, irem para dentro ou não? São sempre Isso é um para aspecto fora. diferente. Quando falamos de protusões para o interior da parede intestinal, normalmente são aglomerados de células e são aquilo que chamamos pólipos, que é diferente. Isto são saquinhos. Os pólipos são aglomerados de células, portanto são densos, não são ocos, como é o caso dos divertículos. Ora, a Maria de Lourdes diz, não sei o que é de comer. Tem resposta para esta pergunta? Tenho. Uma das recomendações, e provavelmente a mais importante, é o reforço da ingestão de fibras e de líquidos. Porquê? As fibras vão aumentar a massa fecal, o volume fecal, e, portanto, associado à ingestão adequada de líquidos, vão facilitar o trânsito intestinal. Se facilitam o trânsito intestinal, há menos necessidade da contração do intestino ser tão intensa. Portanto, a prisão de ventre e os divertículos não jogam bem? Não, andam intimamente associados e, portanto, a primeira medida para lidar melhor com esta situação e evitar a formação de mais divertículos é prevenir a obstipação, a prisão de ventre. Então vamos aqui para a zona do estúdio onde o Dr. Pedro decidiu dar aqui alguns exemplos à Maria de Lourdes sobre aquilo que ela há de comer e junto até está o seu livro, também fala dos divertículos. É um dos temas, exatamente. É um dos temas que está aqui no livro, no meu médico de família. De facto, aqui temos um conjunto de alimentos muito diversificado, mas que são as principais fontes de fibra da nossa dieta. Temos os vegetais de folha verde, que de uma forma geral... Com fartura à vontade. Com fartura, exatamente. Temos a abóbora, que é também uma fonte importante de fibra. Uma nota importante, as fibras, por regra, aumentam a flatulência, a produção de gás. E, portanto, as pessoas que não ingiram muitas fibras com regularidade não devem introduzi-las todas de uma vez, sob pena de terem muita intensidade. Não, que a pessoa depois também estranha, não fica não é? bem, Também claro. não convém exagerar logo de uma vez. Mas, de qualquer modo, se a pessoa não costuma comer verdes, não se vai pôr a comer verdes logo disparatadamente, mas vai introduzindo... Gradualmente, exatamente. Temos aqui a manga, a papaya, as nozes, as amêndoas. Aqui temos mais vegetais de folha verde, a rúcula é um dos exemplos, agrião, os frutos vermelhos, os cereais, que são muito importantes. Temos aqui apenas um exemplo, mas as pessoas lá em casa facilmente reconhecem a aveia, que era um dos cereais que antigamente mais se utilizava para preparar papas. Esses cereais, através do muesli ou de outro tipo de preparações, são fontes muito importantes de fibra e devem fazer parte da dieta cotidiana. Se na nossa dieta regular estes alimentos estiverem presentes, associados a uma adequada ingestão de água, isto é muito importante, fibras sem água agrava a obstipação, fibras com água resolve a obstipação. São, de facto, o mais indicado. 20 a 30 gramas por dia. Quando a ingestão de algum destes alimentos não é possível, por variedíssimas razões, ou por má tolerância, ou por carência económica, seja qual for a razão, podem haver alguns suplementos que complementam a ingestão de fibras e que podem ajudar as pessoas que sofrem de obstipação a resolvê-la e, dessa forma, reduzir o risco de desenvolver os tais divertículos que estão muito associados a esta situação. A Maria de Lourdes disse, não posso comer sementes, não se deve comer sementes, se não forem de bem mastigadas. As sementes têm esse problema, ou seja, as fibras, por princípio, são substâncias não digeríveis da nossa dieta e as sementes muitas vezes são difíceis também elas próprias de digerir, ou seja, são ricas em fibra, mas forem deglutidas, engolidas inteiras, acabam por não ter aquele efeito. E portanto, tem o risco de a Maria de Lourdes tem aqui todas estas sugestões para não ter que comer sementes de espécie nenhuma, não é? Maria de Lourdes, as suas melhoras, espero que esteja esclarecida com os conselhos do Dr. Pedro e caso tenha ficado com alguma dúvida sobre este ou outro tema de saúde, não se preocupe que vai ser-lhe oferecido um livro do Dr. Pedro Lopes, que tem aqui também umas dicas sobre o seu problema. E este livro do Dr. Pedro é o mais recente do Clube do Livro SIC. Mas não é só a Maria de Lourdes quem vai receber este presente. Todos os espectadores com quem falarmos e dermos resposta hoje vão receber em casa um exemplar do meu médico de família. Livro que já está à venda e que hoje mesmo vai ser lançado na FNAC do Colombo, em Lisboa, a partir das 6h30 da tarde. O que, se olhar para o seu relógio, vai perceber que isso vai obrigar o nosso médico de clínica geral a abandonar-nos mais cedo. Mas nós vamos continuar a consulta com os restantes médicos especialistas. Obrigada, Dr. Obrigado, Pedro. e até já. Obrigado. Até já.
Olha, e uma boa sugestão é que quem ganhar hoje o cartão de sonho pode até oferecer este livro às amigas, para não estarem a falar às vezes das doenças, que só falam das doenças muitas vezes. Às vezes as senhoras juntam-se e põem-se a puxar conversa sobre as doenças umas atrás das outras, assim fala de outras coisas e vai lá ver para tirar algumas dúvidas, ou então está connosco aqui às segundas-feiras, que há sempre conselhos muito úteis. Portanto, faça como entender, mas se quiser ter um cartão de sonho, só há uma maneira de o obter, é marcar o 760 20 60 20. Às vezes perguntam-me, Conceição, podia arranjar maneira de eu receber o cartão? Olha, quem me dera ter uma varinha mágica e começava para aí a distribuir cartões, que era um disparate. Não posso. Não tenho nada a ver com isso. Não consigo meter-me dentro do computador para ir lá pescar, seja que número de telefone for, porque isto é tudo, funciona tudo de forma informática. Ou seja, quem marca o telefone fica com a certeza de que o número de telefone do telemóvel ou do telefone de casa ou de onde quer que ligue fica registado. E depois o computador seleciona apenas um número e é esse número que depois quem atende tem a possibilidade de ouvir a minha voz do outro lado. Espero que hoje seja o seu dia, se está a acompanhar a nossa emissão, se já marcou, não há razão nenhuma para não marcar outra vez, se não marcou, também não há razão nenhuma para não marcar. O prémio acumulado é 18.500 euros, o garantido de 1.000, portanto no final desta tarde de segunda-feira 19.500 euros podem ser seus, mas é preciso marcar o 760 20 60 20. É isso. Até quando podem nascer os dentes dos bebés? Saiba já a seguir e fica a saber também qual a importância do iodo na gravidez. Quando se é mãe são muitas as dúvidas, muitas as dificuldades, muitas as preocupações. A nossa próxima convidada, a Raquel Santos, está ao telefone e as preocupações dela nestes tempos que correm têm a ver com os dentes do filho. Olá, Raquel. Então que idade é que tem o seu filho e o que é que está a preocupá-la? Olá, Conceição, boa tarde. Desde já peço desculpa pelo meu tom de voz, mas entretanto constipei-me. Olha, também precisava aqui de uma consultazinha. É verdade, sim. O que se passa é que é assim, o meu filho tem 15 meses e tenho colegas que os filhos dela têm 6, 7 meses e já têm 2, 3 dentes. E o meu tem 15 meses e não tem nenhum único dente. Nadinha? Nadinha. Nem se vê nada, pontinho nenhum, a Raquel não consegue ver. Nada, nada, nada. Já passei o dedo, já vi mesmo e não está lá nem nadinha de nada. Oh, Raquel, ele pode não ter dentes, que nós estamos a ver uma fotografia dele, mas ele é tão giro. Parabéns, Raquel. Tem aqui um belo filho. Agora, fique com atenção, não fique babada a olhar para a fotografia, porque o Dr. Sérgio tem algo para lhe dizer. Dr. Sérgio, a Raquel está aqui preocupada. Parece que estou no consultório, portanto, isto é uma dúvida, é uma dúvida muito frequente no consultório. De facto, aos 15 meses é habitual já haver algumas peças dentárias, mas habitualmente... Peças dentárias? É assim que os médicos chamam aos dentes? Habitualmente, o primeiro dente surge entre o primeiro mês e o 18º mês, portanto, pode, ou o ano e meio, ainda não ter dentes e não ser anormal. Portanto, ainda não chegou, não é? O bebê ainda não chegou ao ano e meio, está com 1 ano e 3 meses. Provavelmente, o meu conselho é, chega aos 18 meses, vai à consulta e o médico assistente vai palpar a gengiva e vai haver um dente. De qualquer forma, é importante perceber que os dentes começam a sua formação dentro da barriga da mãe. Cerca do segundo trimestre já há a formação de peças dentárias, não é? Não é verdade? E quando nasce, já tem todas as raízes dos dentes que vai ter. Portanto, os bebés já nascem quase com dentes. Quase. Poderão nascer com dentes. Há bebés que nascem com dentes. Habitualmente são dentes extranumerários, ou seja, para além dos dentes normais. É um dente que está lá e não devia. E habitualmente o que acontece é que é um dente muito frágil e pode cair. E o bebê, durante a mamada, pode aspirar e habitualmente é extraído esse dente. Porque pode ser perigoso. Pode ser perigoso, pode aspirar. Pode sufocar com o dentinho quando são muito pequeninos, não Exato. É? Até aos 18 meses pode ser normal, habitualmente a partir dessa idade ficamos preocupados. Não é habitual haver agenésia, ou seja, a ausência de todos os dentes. Pode haver a ausência de uma ou de outra peça, de uma ou de outro dente, mas não é habitual haver a ausência de todos os dentes. Então vamos lá ver, a Raquel, à partida quais são os dentes que ela
deve esperar? Onde é que eles nascem primeiro? Eu vou usar aqui este esquema, que é importante que o médico assistente preencha no livrinho de saúde a observação dentária, e este esquema pretende representar os dentes da dentição de leite ou provisória. Portanto, dentinhos de cima, dentinhos de baixo. Quais são os que nascem primeiro? Habitualmente são os de baixo que surgem em primeiro lugar. Por acaso temos visto até nas fotografias, não é? Vêm logo aqui aquelas dentuças ali de baixo, são muito cómicos. Por hábito, surgem os dentes incisivos centrais superiores e, habitualmente, ao mesmo tempo, também os incisivos laterais. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o bebê, nesta fase, habitualmente tem 2 dentes embaixo e 4 dentes em cima. Depois, a seguir, habitualmente, surge aqui os incisivos laterais inferiores e depois o primeiro molar, sem que o canino ainda saia. Portanto, os caninos são dos últimos. Os caninos são dos últimos a surgir. E por volta, isto aqui partiu-se. Já partiu um lápis, não partiu o canino. Por volta dos 2 anos, a partir dos 2 anos até aos 3, vai surgir o segundo molar. E com isso conclui-se a dentição de leite. Portanto, à partida tem de esperar aí pelos dentinhos de baixo. E agora a Raquel pode tranquilizar-se? Pode, vai à consulta aos 8 meses, o médico vai palpar a gengiva e vão aparecer lá os primeiros dentes. Certeza que estão lá, que aquele bebê é tão giro, então não vai ter uns dentinhos tão giros. Tal não acontecer, pode haver indicação para fazer uma radiografia, vai ao dentista, para ficar descansada, para ter a certeza que as peças dentárias estão no sítio. Raquel, olha, as melhoras da sua constipação, espero que tenha ficado esclarecida. Muito obrigada, Dr. Sérgio, também.